Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmãos. Os Salmos de número 145. Versos de 4 a 7. Você que nos visita nesta manhã, seja presencialmente, seja virtualmente, receba um caloroso abraço da Igreja Batista Peniel. E que nós estamos aqui desejosos de recebê-los também presencialmente. Que Deus abençoe sua vida. Hoje, 12 de outubro, para nós aqui, comemoramos o Dia das Crianças. Amém? Isso é muito bom. Mas o dia da criança para o Senhor Jesus são todos os dias. Amém? Salmos de número 145, versículos de 4 a 7, diz o texto sagrado: Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Amém? Amém. Glória a Deus. Maravilhoso é o nosso Deus, que a cada dia tem nos sustentado, tem nos abençoado com a tua graça maravilhosa. E nós temos que a cada dia corresponder ao Senhor com entendimento, com sabedoria, com espiritualidade, com coração grato por tudo que Ele tem feito e é em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero pensar um pouco com os irmãos, servindo as crianças. Amém? Aleluia. E nós temos que aprender a servir as crianças com as nossas vidas. No Evangelho, há pouco lido pela irmã Thaís, no livro de Marcos, falando sobre Jesus Cristo e as crianças, o texto fala que o Senhor Jesus disse: deixa vir a mim as criancinhas ou as crianças. O texto não diz qual a idade, mas presume-se dentro da cultura judaica que ia-se até os 12 anos. Quando termina-se os 12 anos, a criança homem é apresentada no templo para ali aprender a Torá que ele já vinha aprendido em casa. Quando o Senhor fala, deixa vir as criancinhas, a gente como igreja precisa abrir o nosso entendimento, que o Senhor não está falando de bebezinho, não. Ele está falando do bebezinho até os 12, 13 anos de idade. Os 12 anos passando para os 13 anos de idade. E aí a gente tem que parar e pensar dentro dessa porção que nós lemos aqui, nos Salmos de número 145, uma porção especial da palavra do Senhor, quando diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. A gente precisa parar
entender que isso é uma responsabilidade, um comissionamento dado pelo Senhor para as nossas vidas. Nossa missão como igreja, a sua missão como igreja do Senhor é abençoar vidas, é resgatar vidas. É a nossa missão primordial de resgatar e abençoar vidas através de quê? Através da pregação do Evangelho. A gente entende dentro desse contexto que nós somos chamados para realizar o amor, praticar o amor e cuidar de vidas. Mas eu quero nesta manhã que você traga isso sempre para o contexto do que nós estamos falando hoje dentro desta reflexão, servindo as crianças. Nós somos chamados para desenvolver o amor e o cuidado na vida dessas crianças. Ontem à noite, quando eu parei para escrever essa reflexão, paralelamente, eu estava ouvindo, eu tenho essa capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu estava ouvindo uma pregação e escrevendo uma pregação. E era o encerramento do movimento chamado Dunamis, qual nós já estivemos com a igreja o ano passado. E o pregador, ele, naquela mensagem de encerramento, ele estava levando a igreja a pensar qual é o seu sentido real de ser igreja. Não mais viver uma igreja por nominalismo, não mais viver igreja por religiosidade, não mais viver uma igreja sem uma identidade cristã de vida prática. Então ele buscou naquela reflexão desconstruir um modelo de igreja frágil, uma igreja sem propósito, uma igreja sem visão, mas chamando a igreja para o arrependimento e que a igreja pudesse se despertar para uma nova realidade, a qual nós estamos vivendo nos tempos atuais, tempos do fim. E a igreja precisa se conscientizar do que é ser igreja. É estar disposto a amar, a cuidar, a se entregar e a servir. Atingir os propósitos de Deus a qual nós fomos chamados a realizar. E aí, pensando dentro desse contexto, nós podemos refletir do que vem a ser amar e cuidar das crianças. Nós como igreja, você como igreja do Senhor, o que a gente pensar, a gente precisa entender que nós servimos as crianças alimentando-as com amor e com cuidado. E eu quero que você entenda isso de uma visão espiritual. Nós as servimos quando nós as alimentamos com amor e cuidado. Por quê? Porque as crianças não entendem nada. Elas são formadas a cada dia por nossos ensinamentos, por aquilo que nós transmitimos a elas, por aquilo que elas percebem, como foi bem explicado hoje pela manhã, na primeira parte, na Escola Peniel. Então, irmãos, alimentar
e servir as crianças, para nós aqui é no sentido de evangelizá-las, apresentá-las a Cristo, para que elas possam começar a entender a importância de conhecer o Criador de todas as coisas e ter as suas vidas conduzidas e direcionadas a cada dia à presença de Deus. É responsabilidade da igreja, nesse contexto de cuidar e amar. É educando-as a viver os princípios e valores cristãos. Tendo você como modelo. Você como pai, como mãe, como modelo inspirativo. É nós entendermos que amar e cuidar de crianças é encorajá-las a cada dia. Não se admite nós vermos crianças sendo criadas num ambiente de medo, num ambiente onde ela não desenvolva o chamado empoderamento. As crianças são empoderadas quando elas são ensinadas, quando elas são trabalhadas, quando elas são criadas no sentido de viver essas realidades espirituais. Elas ganham poder de entendimento de quem é Cristo, quem é o Espírito Santo. Mas, acima de tudo, ela está olhando você. Ela está olhando o nosso comportamento. Ela está olhando as nossas ações, as nossas reações. A percepção das crianças, acima de tudo, está no ver, no observar. E ela está observando cada um de nós. Ela está observando você, papai, mamãe. Está observando tudo isso. Para a glória de Deus. Eu cheguei aqui no templo, mas sempre fui terminar de arrumar umas coisas aqui. E olhei lá fora. Estava Isabela varrendo a rua. Na hora eu me emocionei. Por quê? Porque viu o pai e a mãe fazendo isso. Criança aprende pelo ver. E a gente precisa ter esse entendimento. Nós vivemos num tempo de igreja, onde a gente está voltado muito para nós, para o nosso interesse, você, pai e mãe. Meu Deus, era para isso daqui estar com todos os pais aqui dentro. Todos os pais, mães, e com suas respectivas crianças aqui dentro, nesta manhã. E não está. E que testemunho eu estou dando? Não pode. Não pode. Porque é o meu comportamento, as minhas ações, as minhas contribuições para o Evangelho, é uma demonstração de que eu estou servindo uma geração. São essas demonstrações. Hoje o que nós mais vemos são gerações criadas religiosamente dentro de uma igreja,
mas totalmente dominadas pelo mundo aí fora. Totalmente dominadas. Por quê? Porque uma geração não soube servir a outra geração. Thaís falou aqui há pouco, se não me engano, em 2045, o índice que nós vamos ter de crianças que estarão se apresentando como uma nova geração totalmente perdida. Eu estive participando há uns anos atrás com Bruna e Isabela em Salvador, em várias palestras, cultos para adolescentes. Pai, você vai comigo? Vou, vamos lá. Tinha lá 4.000, 5.000 jovens. E quando acabou a pregação, as ministrações, o pastor falou assim, eu quero que venha aqui à frente todos os filhos de liderança de igreja, todos os filhos de pastores, que estão frustrados com os ministérios dos seus respectivos pais. E foram ali à frente 146 meninos e meninas frustrados com o modelo de evangelho vivido por seus pais e por seus líderes. E por consequência, essas crianças estavam totalmente vulneráveis a serem abraçadas pelo mundo. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. A gente não pode ver o mês da criança como uma coisa simplesmente lúdica, bonita, as criancinhas vindo aqui à frente cantando e bonito. É legal, é. Mas é muito mais, e muito mais, e muito mais do que você imagina. Você está lidando no servir a criança em formar Cristo na vida daquelas crianças. E quando a gente fala de crianças empoderadas, são crianças com capacitação de entender desde pequenas quem elas são em Cristo Jesus e quem elas deverão ser em Cristo Jesus no seu futuro. A gente precisa entender que nós somos chamados, você e eu, a transmitir para uma nova geração as grandiosidades dos feitos de Deus. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós seremos uma geração como muitas do passado, que perdeu a geração futura. Quantos filhos de crentes estão no mundo? Pesquisas realizadas nos presídios, a maioria dos filhos dos presos são filhos de crentes que já ouviram do Evangelho. Mas não foram ensinados a viver Cristo. Não foram empoderadas a viver a graça de Deus e viver o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Por isso, irmãos, a gente precisa girar uma chave e fazer uma confrontação e ao mesmo tempo uma pergunta. Eu estou vivendo isso, esse cuidado e esse amor na vida, não só do meu filho, mas também dentro do contexto meu como igreja. Eu tenho investido amor e cuidado na vida das nossas crianças. O ministério infantil muitas vezes é visto como um braço de comodidade para a igreja. Algumas irmãs que com muita luta se dedicam a esse ministério. A gente tem visto isso cotidianamente. E a gente descansa, porque a igreja tem um ministério infantil.
Um dia uma mulher me parou na rua, falou assim, irmão Jorge, tem culto na sua igreja tal dia, tal dia. E lá tem salinha para criança? Eu falei assim, tem. Então vou levar para lá, porque lá eu fico tranquila. Tranquilidade, está lá sendo cuidada pelas tias. Porque tem um ministério infantil. O ministério infantil é um ministério de grande importância na igreja. Posso dizer o primeiro, porque é quando as crianças, em contexto social, vão começar a ouvir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que deve ser iniciado dentro da nossa casa, sempre. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, e vou te desafiar a isso. Você tem um ministério. Você faz parte de um ministério. Você faz parte do ministério infantil. Amém? Você faz parte do ministério infantil. Você vai dizer para mim, mas pastor, eu não sei trabalhar com criança. Se sua mente for limitada a isso, você não tem visão de reino. Quando o Senhor diz para nós, uma geração contará a outra geração, Ele está dizendo, é de sua responsabilidade, está dentro desse ministério maior do que essa visão que nós temos de ministério local da igreja. Uma geração contará, eu sou chamada a servir, eu sou chamada a estar incluso, eu sou parte. E eu não posso dizer que eu não sei trabalhar com criança, sabe? Você só está precisando desenvolver o seu amor, o seu cuidado e ampliar a sua visão. E entender que a Bíblia nos diz que nós temos esse chamado, essa responsabilidade para contar para as outras gerações. Por isso, você faz parte do ministério infantil. Todos nós somos professores, todos nós somos agentes, todos nós somos investidores na vida das crianças. Quero dizer para os irmãos que você, a partir de agora, nunca mais abra a sua boca por falta de entendimento ou talvez de conhecimento de que você não faz parte do ministério infantil. Você está sendo antibíblico. Você está sendo desobediente. Você está desconsiderando um chamado de Deus. Porque todos nós somos partes integrantes e necessárias para a realização desse ministério de apresentar Cristo na vida das crianças. Nosso olhar a cada dia tem que ser aprofundado na vida das crianças. Trabalhar com crianças, irmãos, é você semear na vida deles, é você testemunhar na vida deles, é você se comprometer em cuidar e amar de cada criança. Quando a gente entende isso e vê na Bíblia isso saltando aos nossos olhos, porque a gente precisa ter a perspectiva de entendimento bíblico dessa realidade. Por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, por mais que você seja chamado
a entregar o seu tempo, você está desenvolvendo um ministério de formação de Cristo na vida das crianças, seja seu filho, seja seu neto, seja seu irmão de igreja, seja seu sobrinho, seja uma criança que você conhece, filho de um amigo, é o seu ministério levar Cristo para aquelas crianças. A Bíblia nos revela claramente que todas as crianças têm acesso livre a Cristo. São pecadoras? São. Mas todas as crianças têm acesso livre a Cristo. O texto diz: deixai vir a mim as criancinhas. E não as impeça. E essa palavra, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Quais são os nossos impedimentos? O que é que a gente coloca como barreira para impedir essas crianças irem até o nosso Senhor Jesus Cristo? Irmão, a gente tem que ter muito interesse nessas coisas. A gente precisa ter muito buscar ao Senhor a revelação dessas realidades. Porque tem muitas coisas dentro de nós. Muitas coisas dentro da nossa vontade, dentro da nossa racionalidade, dentro dos nossos interesses, dentro dos nossos porquês ou dentro dos nossos eu acho, que são causas de impedimento de levarmos as crianças até o nosso Senhor Jesus Cristo. Os próprios discípulos do Senhor eram causa de impedimento para isso. Você é discípulo do Senhor. Por isso, irmãos, quando você não testemunha na vida das crianças, você está sendo um impedimento. Quando você não dá um exemplo, você está sendo um impedimento. Eu não estava aqui ontem à tarde, que eu cheguei de uma atividade em outra cidade, mas já tive a oportunidade de participar. Quando eu cheguei aqui já foi no final, melhor dizendo. Mas eu sei que nós tínhamos aqui, não sei a conta, mas tinha para mais de 150 meninos aqui, não é isso? Por aí. Estava lotado. Os irmãos servindo. Nós temos, no decorrer das semanas, um grande fluxo de crianças circulando aqui dentro. E eu sempre percebo uma coisa simples, mas que precisa ser formada, que a gente aprende em casa. É o zelo pela nossa casa, o zelo pela casa do Senhor. Eu vejo adulto largando copo de café, copo de não sei o quê, papel, tudo no templo, em tudo que é canto. E as crianças veem isso. E não tem educação de pegar um papel, que comeu um bombom, que comeu um bolo ofertado por muito carinho pela igreja, e sai jogando em tudo que é canto. Estava um mangue ontem de sujeira, não das brincadeiras, mas de comida. Era para as crianças saberem disso naturalmente. A valorização da casa do Senhor, o cuidado. Mas se o adulto assim faz,
É o nosso exemplo, nós não estamos servindo as crianças. Nós não estamos servindo, porque nós somos o espelho. Estava imunda a porta aí fora, ontem de bola, de não sei o quê, de não sei o quê. E o senso de coletividade social, eu estou ensinando a não jogar lixo na rua. Precisa entender que isso é formar valores na vida das crianças. E a gente acaba sendo o quê? Causa de impedimento. A gente continua sendo causa de impedimento quando a gente age com impaciência. Tem crianças que são difíceis? Tem crianças que são desobedientes? Tem. A gente não pode tratar isso de uma forma lúdica, não. Tem. Mas os pais não têm autoridade. Muitos pais de crentes, muitos pais de crianças crentes não têm autoridade sobre seus filhos. Não pode, não faça, respeite o ambiente. Eu fui pregar numa determinada conferência em uma igreja aí, eu vou dizer, estava lotada. Estava tão cheio. E o pastor falou assim, irmãos, eu vou botar as crianças sentadas aqui, tem problema para o senhor? Eu falei assim, não, irmão, está tranquilo. Tinha umas 50 crianças sentadas, era conferência de adultos, tinha umas 50 crianças sentadas assim no chão ao meu redor. Estava até difícil. Eu não me incomodei em um minuto com aquelas crianças, porque estavam todas comportadas, talvez não entendendo, mas elas respeitavam aquele momento de culto. Isso é ensinar, isso é investir nas crianças. A gente precisa aprender a ter também paciência com as nossas crianças. A gente já vem de um fluxo de demanda do corre-corre, diante dessa dinâmica louca de vida que a gente vive. E quando a gente já está no ápice do esgotamento, vem a impaciência. E quando a gente está impaciente, meus irmãos, a gente não tem amor e cuidado com nada. A gente só quer resolver o que? O nosso problema. A gente precisa entender, irmãos, com amor e cuidado nesse centro de serviço, que as crianças sentem dores espirituais, emocionais. As crianças têm marcas na sua vida pelo que ela vê dentro da sua casa. Nos relacionamentos, elas têm marcas, elas têm dores, têm tristeza. Eu costumo dizer, quando morre uma pessoa de uma determinada família, todo mundo fica preocupado com o adulto. Ninguém olha para uma criança. Ou não dá atenção devida. Porque a criança não tem sentimento para isso. Tem. A criança tem sentimento quando vê o pai e a mãe brigando dentro de casa. Isso tudo são percepções que nos coloca como empecilhos de levarmos as crianças a Deus. Nós precisamos ter empatia. Preste bem atenção. Nós precisamos ter empatia, sentir a dor do outro, não só do adulto. A gente precisa ter empatia com as dores que as crianças têm. Mas a gente nunca senta com uma criança para saber o que ela está sentindo no seu coração. Se ela está triste, se ela está feliz, se ela está preocupada. Por que ela está com o olhinho triste? Por que ela não quer fazer as atividades? Por que não quer comer? A gente não faz isso. E a gente se torna o quê? Empecilho. É mais fácil a gente dizer, está com birra. Talvez seja também. Mas tem muitos problemas que contaminam
diante deste mundo pecador, o coração das crianças. E aí a gente começa a tratar as crianças como adulto. A criança sai de um ventre, ela é formada, ela não conhece o não. E a gente só fala não. Não, por que não? Não é por que não? A gente não forma o entendimento da criança. Papai do céu não gosta, né? E acaba criando barreiras. E assim deixamos de priorizar com amor e carinho o levar essas crianças à presença do Senhor Jesus Cristo. Impedindo que uma geração venha viver um tempo de vida transformado e, acima de tudo, capacitada para formar uma nova geração. Se a gente não amar, não cuidar, não investir nessa geração, pode ter certeza que uns poucos remanescentes que teve essa oportunidade irá fazê-lo. Mas o prejuízo será de milhões e de milhares. Porque uma geração negligenciou de cuidar da outra. E é muito triste para a geração atual assistir com seus olhos uma geração caída, uma geração perdida. Por isso você é o espelho, através das suas condutas, suas ações, seu comportamento, seu jeito de ser, seu jeito de tratar, seu jeito de falar, seus compromissos, sua honradez, sua integridade, seu amor a Cristo. Isso fará diferença na vida dessas crianças, a geração futura. Thaís estava falando aqui há pouco que a gente nunca deve subestimar a capacidade de uma criança. E, infelizmente, muitas vezes subestimamos. Ou muito mais vezes assim praticamos. Só que a criança ela tem um potencial espiritual muito grande. Eu estava me organizando aqui para pegar as irmãs que foram a São Paulo e participaram de uma experiência tremenda lá. Já tenho conversado com elas. E dar-lhes a oportunidade de estarem aqui falando do que elas viram e ouviram lá, do que é investir na vida de uma criança, para que a igreja tenha esse entendimento. E ali se aprende a não subestimar. Só que a criança, ela é formada no limite ao qual nós a formamos. Se eu sou fervoroso na fé, se eu pratico essa fé, se eu vivo essa fé, se eu sou compromissado com essa fé, as minhas crianças vão ver isso e vão viver isso. Se eu vivo um evangelho morno, sem sal, sem graça, as minhas crianças vão ver isso, em sua maioria. Mas o texto que nós vamos ler há pouco, ela revela que um certo dia, Jesus estava ministrando para uma multidão de milhares de pessoas. Já era tarde e precisava alimentar aquele povo. E não tinha como comprar alimentos para aquele povo. Não tinha como. E João 6,9 diz, e lhe foi apresentado por um discípulo: aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E a conversa era, mas o que é isso para muita gente?
A visão humana faz a gente pensar assim. Mas a visão espiritual, que é o que a Bíblia quer que a gente entenda, que aquilo que parecia pouco ao olho humano, era de uma grandiosidade tremenda, o que estava na mão de uma criança, para alimentar uma multidão. E a gente muitas vezes poda uma criança ser bênção na vida de outras pessoas, ser bênção na vida da própria igreja. Por quê? Porque nós não empoderamos essas crianças no conhecimento, no entendimento, no viver o Evangelho do Senhor, de viver sem restrições, sem religiosidade, falar do Espírito Santo de Deus. Crianças que devem botar a mão sobre a vida de outra pessoa e falar assim, eu oro ao Senhor que te cure em nome de Jesus. Isso é empoderar crianças. É crianças com autoridade de chegar e orar por toda e qualquer situação. É criança orando por adulto. E muitas vezes a gente, quem é que aqui já abriu e se dispôs a pedir uma criança que ore por sua vida? Ora aqui por mim. Você já fez isso? Aí cria essa mística religiosa, que a oração do pastor é que tem poder, meu Deus do céu. Acaba com isso. A Bíblia fala a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a gente cria uma mística religiosa que precisa ser o quê? Desconstruída. Então imagine o que uma criança bem conduzida, bem amada, bem tratada, bem ensinada, com muito bom investimento, o que ela pode fazer no reino dos céus? O que ela pode fazer no reino dos céus? Mas passa por você a servir, dedicar o seu tempo de vida a cuidar dessas crianças, para que essas crianças transmitam para outras gerações a grandeza, a beleza de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que aquele menino, aquela criança, tinha a resposta para toda uma multidão. Aquele menino já tinha, preste bem atenção, o que ninguém mais tinha. Quantos discípulos tinham ali? Quantos seguidores de Jesus já haviam ali? Só uma criança se apresentou. Não, eu tenho, está aqui nas minhas mãos. E, irmãos, foi a partir dessa apresentação do que aquela criança tinha em suas mãos, que multidões foram abençoadas. E a grandeza daquele ato está registrado aqui na Bíblia Sagrada, para que a gente tenha essa percepção espiritual do que é valorizar e investir na vida das crianças. Uma criança influenciada espiritualmente é fonte de abundância em cenário de escassez. Guarde isso no seu coração. Uma criança ensinada, influenciada espiritualmente, ela é fonte de abundância em cenário de escassez. Nunca menospreze o poder de Deus sobre a vida de uma criança. Nunca menospreze. Caminhando para o final. As crianças, elas precisam ser lançadas pela igreja, pelos pais, com cuidado, com amor,
elas precisam ser lançadas como flechas. Elas precisam ser lançadas no destino que Deus reservou para elas. Quem faz esse ato são os pais. Quem faz esse ato é a igreja do Senhor auxiliando os pais. Essas crianças precisam ser lançadas. Você vai verificar aí na sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 3, de 7 a 10, aquela passagem muito conhecida, quando diz o texto: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Só que ele estava aonde? No templo. Ele estava servindo. Ele estava vendo Samuel fazendo. Ele estava vendo Eli fazendo. Ele estava consciente do voto, do testemunho que a sua mãe o fez quando apresentou ele no templo. E ele não foi para o templo bebezinho não, viu? Ele já foi rapazinho para o templo. Ele tinha essa consciência. E ali, à noite, já em descanso, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhes disse: olha o conselho, vá e deite-se, e se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Amém? É isso que a gente deve falar. Meu filho, aguarde se Deus está falando para o Senhor, se Deus está te chamando, ouça, invista. Tenha essa percepção dentro da sua casa. Se o Senhor está te chamando, vá, não frustre, não seja impedimento. Vá dormir, menino. Vá fazer isso, menino. Desde bobagem, menino. Não. A gente responde à espiritualidade dos nossos filhos com o nosso nível de espiritualidade. Se sua espiritualidade é lá embaixo, seu nível de repercussão na vida dos seus filhos vai ser lá embaixo. Isso é sério. Vai e deite-se, ou seja, esse deitar é assim, ó, não é simplesmente um deitar físico, não. Se descanse lá. Se descanse no Senhor. Porque se o Senhor aparecer, te chamar, você vai o quê? Se entregar a Ele. Levar nossos filhos a entender que a gente descansando nas mãos do Senhor, o Senhor vai ter todo o direcionamento sobre nossas vidas. Então Samuel foi o quê? Se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Qual foi a resposta? Pergunta: Samuel, Samuel. Então ele disse: a criança, fala, porque o teu servo ouve. Uma criança que não conhecia o Senhor, que não tinha a palavra revelada do Senhor, mas quando teve a primeira experiência, ele falou assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. As crianças, elas escutam a voz de Deus, mas elas precisam do direcionamento de alguém. E esse alguém é você, somos nós como igreja do Senhor. Samuel teve alguém que o empoderou. Teve sua mãe. Samuel teve um pastor, o sacerdote Eli, que o empoderou. Lançando ele para o seu destino profético. Pai, mãe, igreja, capacita a criança para ser homens e mulheres de Deus
na história da igreja do Senhor. Eli se tornou um grande homem do Senhor. Conclusão. Se desperte como geração de hoje. Se desperte mesmo. Deixe passar o mês de outubro, acabou o mês da criança, e vou me preocupar com outras coisas, não. Isso é um ministério que nós temos dado por Deus. Uma geração contará a outra geração. Toda criança que você passar e que passar por sua vida é um potencial de Deus e que nós precisamos investir. Nós precisamos amar, nós precisamos cuidar. Eu tenho aprendido tanta coisa num curso que eu estou fazendo, e como cuidar da criança e do adolescente, e do bebê até os seus 14 anos de idade. Meu Deus, quanta coisa eu era ignorante, e eu estou começando a aprender. E eu compartilhei com várias irmãs aqui, para estudar, para ler, para entender essa dinâmica, essa realidade. Porque isso faz parte do investimento que nós precisamos fazer como igreja na vida das crianças. Porque se nós não estamos capacitados e não buscamos nos capacitar, nós não cumpriremos fielmente o nosso ministério de cuidar das crianças. Ministério de louvor, se não se capacitar, não vai cumprir o chamado de Deus de levar o povo à adoração. E eu quero registrar aqui que hoje foi maravilhoso ver o ministério de louvor voltando cheio de graça e cheio de unção do Senhor. E aí você vai levar para o seu coração essa porção da palavra de Deus e entender que homem, mulher, pai, avô, tio, irmã, irmão, todos nós aqui somos responsáveis pelo ministério infantil. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar em gratidão ao Senhor por este tempo, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de nos despertar a cada dia para vivermos essa realidade. Eu quero convidar uma pessoa muito especial que está aqui nesta manhã, a irmã Nayane, para estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus pela palavra. Pode trazer sua princesa também, essa menina linda do vô. Temos o microfone? Sobe aqui, Nayane. Bom dia a todos. Amém, né? Pedido irrecusável. Vou falar com o Senhor. Vamos orar então? Graças te damos, Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome por esta palavra. Obrigado, Deus. Por esta igreja, Senhor, reunida. Amém. Te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Jorge. Obrigado. Senhor, todos os ministérios dessa igreja. Obrigado. Queremos te agradecer em especial, ó Deus, pelo cuidado com as crianças aqui nesse lugar. Obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome, porque nós sabemos que a tua palavra é viva, é vida para as nossas vidas. Obrigado. E para a vida dos nossos filhos. Louvamos ao teu nome, porque é bom te servir, é bom estar na tua casa, é bom ouvir a tua palavra e cumprir a tua vontade. Amém. Meu Deus, é uma alegria no nosso coração poder criar os nossos filhos na tua presença. Amém, Deus. E vê-los, ó Deus, caminhando, meu Deus, e correspondendo com aquilo que temos ensinado, com aquilo Amém, que meu temos Deus. mostrado. Louvamos ao teu nome por tudo que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas. Amém. Te agradecemos por este culto prestado ao Senhor nessa manhã. Meu Deus, pedimos, ó Deus, guarda a tua palavra no nosso coração, nos faz viver, Senhor, a cada dia, segundo a tua vontade. Amém. Opera nas nossas vidas, na vida das nossas crianças,
Nos ajuda, Senhor, a te servir melhor todos os dias. Amém. Nos leva, Senhor, em paz às nossas casas, os nossos afazeres durante todo esse dia. Nos traga, Senhor, também à noite para o culto. Meu Deus, que em todos os dias o teu nome seja bendito e exaltado nas nossas Aleluia. vidas. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, sua irmã. Nosso culto está encerrado. E convide alguém para estar conosco aqui à noite ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe.